Oi, gente! Estamos aqui com mais um podcast da Urbana. Vem comigo então, olha só. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre a arquitetura além do projeto. É isso mesmo. Gestão, estratégia e inteligência no novo mercado. Minha convidada, ela é arquiteta, ela tem mais de 10 anos de prática, realizou várias especializações no ramo, incluindo light designer e design comercial, tá? E pelo Instituto Europeu de Design em Barcelona. Ela é muito chique, Eduarda Mazeto. Olá, Paulinha, obrigada pelo convite, viu? Imagina. É um imenso prazer estar aqui fazendo esse podcast. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque o meu primeiro podcast tinha que ser aqui com vocês. Que bom! Uma empresa tão honrada aqui, que a gente gosta tanto aqui no nosso cenário, né, em Assis. Obrigada, é um prazer, viu? Imagina, prazer é meu, tô super animada pra gente falar sobre isso, que é um assunto extremamente interessante. Eu amei o tema, tá? E você que é daqui de Assis já vai conhecer a Duda, tá? Vou falar assim, Duda, Eduarda Mazeto. E ela já tem alguns projetos que com certeza você que é daqui conhece. A gente vai passar alguns aqui na telinha, você vai conhecer, né? Tem Dona Mora, tem Vila Salve. Tem Clínica Tria, tem Ligiane Morita, são todos meus clientes maravilhosos aqui, que Beijo. todo mundo usa muito esse espaço, né, Paula? Ai, é verdade. isso. Perfeito, bora lá começar? Bora lá, vamos lá, estamos Então, preparadas. Tá bom. Eduarda, conte aí pra nossa galera, pros nossos seguidores, quem é você, né? E qual a sua visão sobre a arquitetura hoje? Hoje, bom, me vejo como uma arquiteta e também como uma empresária, né? Isso foi um título que foi se formando ao longo da carreira, que a gente pôde perceber que a arquitetura evoluiu, né? E hoje não é só mais um projeto. Então, entregar um projeto bonito hoje é mais que obrigação. É o mínimo que a gente faz, né? Sim. Então, a gente tem que entregar toda uma estrutura que tem por trás, um background, que é a gestão, a entrega de orçamentos, a entrega de obra, a formação de equipe. Então, tudo isso tem ali como além da arquitetura. Por isso que eu quis trazer esse tema, porque eu acho super interessante, até estava falando com você, né, Paula? De tudo isso, que o arquiteto, ele é um realizador, né? Então, a gente está aqui para resolver o problema, para trazer a obra o mais fácil possível, para tirar aquele trauma, aquele medo que tem, né? E hoje a gente tem muito mecanismo, muita ferramenta e uma estrutura para oferecer para os nossos clientes. Sim, perfeito. Então, eu já vou pegar o gancho e já vou para a próxima perguntinha. Ó, Sim. onde você acha que muitos profissionais erram? Olha, pensando, né, em toda a experiência, todo o know-how, a gente vê que hoje o arquiteto o profissional que fica só no criativo, ele não entra no avante da obra, ele acaba que ficando assim, vamos dizer assim, um pouco para trás, um pouco defasado, porque hoje a necessidade é que a gente esteja ali, naquela gestão, na organização, na funcionalidade. Então, como eu estava falando para vocês, hoje o escritório, a gente tem uma estrutura. Então, Eduarda Mazeto, não é eu, Eduarda Mazeto, que estou ali, somente eu. Então, eu tenho arquitetos, eu tenho engenheiros terceirizados ali, tem toda uma rede, né? A gente fala um network de validação, que são 10 anos de validação. Então, a gente sabe que aquele profissional que nós vamos indicar para o nosso cliente, que nós não vamos indicar, porque a gente quer que ele tenha a melhor experiência, né? A melhor experiência é o que, hoje em dia, no quesito de obra? É a gente entregar uma obra com o mínimo de problema possível, que você sabe como é que é, dor de cabeça. Já passou por obra, Paula? Sim. Como que foi? Foi traumático? Um pouco. Um pouquinho. E é muito importante você poder contar com bons profissionais. Porque aí você sabe que a dor de cabeça, ela não vai ter. Vai ter uma comunicação, mas assim, eu acho que já começa aí, né? Na escolha de um escritório mais estruturado, algo mais assim. Porque você vai poder contar. Porque a gente, dependendo, não tem muito tempo de estar ali, né? Acompanhando. E é muito importante, né? É muito importante, extremamente importante. Além do tempo, eu falo assim, da experiência, expertise na área, né? Então, você lida com uma obra, são vários fornecedores, vários orçamentos, né? Então, isso é algo assim que a gente fala,
extremamente cansativo para uma pessoa que tem que aprender aquilo. Então, vamos contratar um profissional que vai te dar todo aquele embasamento e facilitar o máximo possível. E uma previsão de custo, né? Hoje em dia, o grande X da questão é que ninguém quer que estoure o orçamento. Fiz uma enquete no meu Instagram esses dias, né? Qual é o maior medo das pessoas ali do meu Insta ali? Se era estourar o orçamento com a obra ou se era mão de obra. Então, assim, ficou quase que nos 50%. Acho que todo mundo tem aquele medo, aquela insegurança de estourar o orçamento. E aquela preocupação da mão de obra, por exemplo, não fazer certo, de abandonar. Então, hoje, tudo isso a gente consegue entregar para o nosso cliente. Claro que existem frentes de contrato, né? Então, você contrata o projeto, depois você contrata a gestão. Sim. Mas são escopos dentro do nosso escritório que a gente consegue fornecer ali, né, para o cliente. E toda a estrutura legal. Que eu tenho hoje, eu consigo estar sempre ali, eu diretamente falando com o cliente, porque eu tenho a minha equipe que está ali também trabalhando, né? A gente está alinhando as coisas, então consigo ficar diretamente com o cliente ali, passando confiança, segurança. Legal. E resolvendo o máximo possível, né? Que eu acho que é o que mais importa, fazer acontecer. Sim, acontecer. Então, define um pouquinho melhor pra gente o que é esse escritório estruturado, tipo de profissional que a gente conta ali, qual que é a diferença? A diferença é a gente trabalhar com processos, né? Então, a gente não vai trabalhar só com o mecanismo de tipo assim, lembrei, tá na minha cabeça, tá na minha agenda. Então, a gente tem software que auxilia, a gente tem profissionais elencados dentro ali do escritório que cuidam de determinados fatores, busca de orçamento, cotação, né, alinhamento de projeto, entrega. Então, assim, o benefício disso para o cliente é realmente ele ter um conforto a mais, ter uma garantia do custo, né, de não extravasar o orçamento dele e ter um resultado final. Então, sempre passar pela experiência menor possível, né? E isso, todo esse background de escritório, são anos ali, né? Então, é o que a gente estava falando sobre processos, né? A gente até estava comentando com a questão da franquia. Então, depois que eu desenvolvi esses processos dentro do escritório, a gente tem tudo sistematizado. Então, eu tenho um drive ali, eu tenho um acompanhamento de obra ali. Então, tudo isso é super legal, bem interativa. E aí funciona, as coisas funcionam. As coisas funcionam, né? Você ganha tempo, otimiza, muitas coisas, né? E fica muito mais fácil, né? A questão de, por exemplo, os detalhamentos, os projetos interiores que a gente apresenta, nós temos os detalhamentos completos de marcenaria. Então, eu sempre falo, olha, vai pra marcenaria, você cota as marcenarias e você tem o mesmo projeto cotando em todos os lugares e não cada lugar de um jeito, né? Então, todo esse trabalho nós fazemos em reuniões, alinhamos o gosto, criamos ali a personalidade, imprimimos o nosso estilo também, né? Porque isso conta muito. Hoje, a gente tem um estilo, tem uma assinatura, né? Assim, eu posso falar isso, né? Eu consigo identificar. E as pessoas também falam, Eduarda, te escolhi porque eu sei que você faz isso, eu sei que você tem esse estilo. Então, isso é muito legal também ter esse repertório, né? E é isso, então, mas é o sentido das coisas, né? Perfeito. E você acha que pensar como uma empresa na arquitetura e não somente como criador muda a experiência do cliente? Muda total. Acho que tudo isso que a gente vem falando aqui agora, né? É uma estruturação, acho que dá uma segurança. A palavra ali no final de você ter a ideia da empresa é a segurança de que tem uma estrutura, de que tem um repertório, de que você pode acessar aquilo ali, aquele conteúdo, aqueles documentos a qualquer momento, né? Então, tudo digital, tudo via de um drive, que os clientes tenham acesso ao drive também. Então, ele fica ali acompanhando a parte que é dele ali e fica super interessante. Acho que é isso. Então, e vamos partir para um assunto, assim, polêmico e bem da atualidade? Vamos falar de IA? Vamos! Que eu quero saber. A IA, aí para vocês no seu ramo, ela muda o jogo? Ela muda total o jogo. Ela não deixa de ter o raciocínio humano. Então, assim, a decisão é minha, todo o escopo, todo o desenvolvimento é meu. Mas a IA, ela ajudou na parte de gestão, de gerenciamento, de desenvolvimento do projeto mesmo. Então, por exemplo, a gente conta com análise de briefing, análise de projeto, as imagens renderizadas nós conseguimos fazer muito mais rápido. Então, assim, otimizamos horas dentro do escritório para focar no processo criativo ali.
Então, assim, não deixa de ser humanizado, mas tem toda a ferramenta que é um ponto a mais para trazer mais confiança naquele projeto, mais segurança. E é o ponto principal, a agilidade. Sim. Porque ali a gente tem os prompts, tem as ferramentas dos agentes ali, que eles já estão treinados para o segmento nosso de arquitetura. Então, ele vai assim, ele vai direcionar, ele vai corrigir, ele vai apontar. Então, ele sempre vai facilitar muito o nosso andamento ali e dar uma segurança a mais. Mas todo o processo é humano. Nós até tentamos lá em diferentes IAs a desenvolver uma planta, colocando todo o escopo do cliente ali. Fazendo assim, será que nós vamos ser substituídos? Quando a gente começou a usar lá no escritório, e a gente tentou diversas maneiras de jogar escopo, e tudo que de inteligência artificial, eles davam medidas, por exemplo, assim, sala ideal 4x8, banheiro 2x3, exemplo, mas nada que criasse uma plane, né, uma planta ali, nada que fosse mesmo... até crédito de não vão ser substituídos. Mas não, a gente não vai ser substituído pela IA. Mas o outro ponto que não ser substituído é toda essa parte da gestão da obra que eu venho falando. Porque hoje o cliente, ele tira uma foto do ambiente dele e ele fala, eu quero que faça isso. Então, muitas ideias, por isso que eu te falei lá no começo, que o projeto bonito é o mínimo, assim, é obrigação, não faz mais sentido, porque você consegue, hoje os clientes ali pegam referências, eles buscam, inspirações, né? E aí coloca a ferramenta e a ferramenta gera ali, e o pouco que gera, a gente que é profissional, a gente olha e fala, nossa, tá cheio de erro, tá fora de simetria, tá fora de escala, mas a pessoa que chega ali, o consumidor final, ele olha, ele acha lindo. Então, assim, só que ele não sabe como aquilo ele vai fazer acontecer, como ele vai acontecer, como ele vai realizar. Então, assim, o destaque de hoje, para daqui 10, 15 anos, para continuar na profissão como arquiteto, é pensar, sim, nessa questão da profissionalização, da gestão, do gerenciamento de obra, desse acompanhamento, de todo esse suporte ali para materializar. Essa estrutura mesmo. Que é lidar com o fornecedor, que é você ter a sua rede ali, né, o seu contato para dar segurança. Porque isso, a inteligência artificial, impossível vai te substituir. Essa parte de orçamentos também, que toma bastante tempo, né? Toma bastante tempo, item, é detalhado, isso é extremamente importante, né? É uma fase decisiva, até para começar uma obra ou não, né? Então, às vezes o cliente tem um sonho e às vezes aquele sonho não tá dentro do bolso dele, né? Então, a gente tem que trazer aquilo para a realidade dele. Seja prático, bonito, funcional, que é importantíssimo. Extremamente importante. A princípio, a gente vê beleza e tal, mas daqui a pouco a gente vê também funcionalidade, praticidade, né? Não, e o cliente cada vez mais exigente, né? Isso. Ele chega mais exigente, ele chega sabendo mais e com questões de técnicas, assim, de um certo aprofundamento. Então, se o arquiteto tá ali, ele não consegue... Ele não tem aquela noção, é complicado, porque os clientes estão cada vez mais exigentes. E falando então em clientes, Eduarda, vamos falar assim sobre o mercado aqui no interior. Como que você vê ou enxerga o mercado aqui no interior? Hoje, o mercado do interior, ele tá bem mais exigente. Porque ele quer um mercado que ele seja... Pra cá. Ele quer o padrão de capital... com a proximidade do interior. Então, é aquilo que eu te falei. Ele quer aquilo... assim, o cliente hoje do interior... Ele viaja, ele vê referência no Pinterest, ele fica sabendo a mídia digital, o Instagram, Reels, TikTok. Então, assim... as tendências do tudo. momento, Então, ele quer muito isso. Ele quer aquele padrão. Então, a gente fala que o arquiteto é um guia, né? Ele é um mestre. A gente tem que filtrar todas as informações, trazer para coerência, trazer para o orçamento do cliente e organizar para poder materializar. Sim. Então, esse é o X da questão. E tem um olhar, né, de vocês que é diferente. Às vezes a gente olha alguma coisa e fala assim, que eu poderia fazer aqui e tal. Sim. Aí vem, o olhar é diferente. Totalmente diferente. A gente tem a visão ali, né? E hoje... cada vez mais, assim, a gente tá cada vez mais afiliado, né? E eu falo que eu vi toda essa evolução. Faz 10 anos que eu trabalho como já formada, na verdade 11 esse ano. Mas eu, desde a faculdade, já tive contato com obra e desde a minha família. Então, assim, eu nasci e vivi nas feiras. Então, revestir desde os meus 15 anos, não? Então,
Pareço nova, mas não sou aquelas. Mas assim, Você então... já tava nesse meio, né? Já tava nesse meio, já tava inserida. Mesmo ainda não sabendo exatamente aquilo que eu ia seguir, eu já estava inserida. Então, eu vi a evolução do mercado e eu vi a evolução de tudo. A evolução do porcelanato, a evolução do acesso, a evolução do cliente entrar na loja e já querer saber mais que o vendedor que está ali te atendendo, porque ele já pesquisou. Então, assim, a internet, né, as pessoas são bombardeadas de informações. Sim. E eu falo que nós, arquitetos, a gente tem um papel também de filtro, né? De filtro e bom senso, né? Sim. De trazer aquilo, às vezes o cliente chega pra mim com... é um revestimento doido que viu lá no TikTok. Queria pôr isso em casa, dá certo? Não dá certo. Né? Tem várias coisas que a gente tem que estar por dentro. Então, eu falo, tem que estar sempre antenado a tudo. Atualizando, né? É verdade. E o comportamento nas feiras, a evolução de tudo, assim, foram várias fases. Eu lembro das fases iniciais ali das feiras que eram um tipo de acabamento. Daí teve uma fase que era luxo, então era muito mármore, era muito dourado, era... tanto revestir quanto casa-cor. Aí depois a gente veio a sintetização, a ruptura, que foi a pandemia, que foi uma ruptura imensa. Foi um período que nós, arquitetos, quem trabalha com obra, trabalhou muito. A gente teve muito, muito serviço. Foi todo mundo realmente, quando fala, todo mundo resolveu reformar a casa, resolveu. Reformou a casa. E fez e construiu. E foi um período muito aquecido para nós. Mas foi um período de quebra, porque a sintetização. Então, aquele luxo que as casas eram para as pessoas sonharem com a casa, aquela casa de revista, ela virou uma casa aconchegante. E com isso mudou tudo. Toda a arquitetura, então, assim, o acabamento, o estilo. Então, tudo foi mais focado para que a casa ficasse mais confortável para você ficar muito tempo ali na casa. E não uma casa de revista. Sim. Porque a casa de revista, ela tem que estar montada. Então, você tem que estar com o vaso no lugar, tem que estar com a almofada no lugar. Então, daí evoluiu. Então, um profissional que estava ali acompanhou tudo isso. Do cliente falar assim, olha, eu quero algo bonito, mas eu quero que seja funcional. A funcionalidade foi lá em cima. Muitas vezes acima da estética. E assim, foi uma ruptura. E agora, a gente está vivendo uma outra fase, né? Eu vejo isso, esse movimento de voltar um pouco, um pouco mais de uma ousadia, assim, sabe? De algo mais volumoso de informação dentro da casa, assim, sem ser menos sintetizado e um pouquinho mais de maximalismo, vamos dizer. Ah, legal. E é legal, porque o maximalismo, não fala assim, aquele exagero, aquele carregamento, mas não é. É você trazer aquela memória afetiva. Sim. Que eu tava vendo também sobre isso, todo mundo por exemplo, assim, músicas e tudo, né, envolvido, tá tudo músicas mais antigas. Músicas de 2016, que esse ano a gente tá todo mundo falando de 10 anos atrás. Mas músicas de 2016, 17, porque eram músicas que ficavam na memória. Então, você escuta hoje, você lembra dessas músicas, você revive uma fase boa, um momento bom. Então, assim, foi desenfrear desenvolvimento de tudo, né? Então, as pessoas estão com essa ideia de, voltando anos 2000, voltando a isso. E a casa também. Sim, então, ela acompanha o ar tecnológico, mas com aquele carinho de aconchego. Essas são as tendências. Bacana, ó. Bacana. Fiquem antenadíssimos. Questão de fachada de casa, de telhado, que todo mundo enjoou do telhado caixote. Gente, quantas casas. Agora eu tô vendo muitos clientes, a retomada de como eu coloco um telhado que fique moderno. Então, assim, esse uso misto. Nós estamos passando por isso lá em casa. Vocês estão passando por aí, pra você ver que é a situação. Verdade. Mas, legal. Assim, vocês querem fazer um telhado ou já tem um telhado? Ou quer deixar uma casa mais moderna com... Não, aí é que a gente já dá pra fazer uma consulta aqui. Já vamos fazer. Vamos sair com um briefing aqui pronto. Porque assim, por exemplo, aí já tá naquele modelo mais caixote, que, né, já era mais o modelo, mas a gente quer praticidade. Eu falo, nossa, eu acho que poderia ficar mais fresca. Sim. Isso e aquilo, os pontos. Então, vamos pensar nisso agora. Tem que pensar em tudo né? agora. Na nova casa. Estética, sim, mas praticidade, que é aquela coisa, a gente quer o conforto, a gente gosta de ficar em casa. Sim. Então, você quer o melhor ali, né? Essa é pra a pegada. Família.
Ai, legal, É gostei isso de ouvir mesmo. desse Foi jeito. bom. Aí, A gente já pra fez mim uma foi consulta novo. aqui, um briefing. Vamos fazer um projeto já, Paula. Aham. Vamos conversar nos bastidores. Eduarda, agora é o nosso momento do cafezinho. Ai, que Tá? delícia! Eu vou te servir um cafezinho Uhum. aqui dos nossos parceiros, tá? Da Copenhague, Aham. que tá aqui com a gente nos podcasts, ó. É um momento, assim, de aquecer também, tá? Vamos usar aí o nosso bate-papo. O que acontece? Esse momento do cafezinho, eu gosto de saber algo assim, você pode ir pensando daí. Aham. Se você pudesse tomar um cafezinho com qualquer pessoa, tá? Já esteja aqui, não está mais aqui, né? Qualquer pessoa que mora em qualquer canto do mundo. Quem seria essa pessoa que vai doar e ia chamar para um cafezinho? E, além de tudo, você vai poder fazer uma pergunta. Ai, Uma meu Deus. perguntinha para essa pessoa. Ai, Gente, e agora, hein? pode ser alguém que você tem saudade, alguém que você admira muito, admirava. Aham. Então, assim, é o nosso momento cafezinho. E que a Sim. gente faz essa pergunta pra todo mundo que vem aqui, Aham. tá? Eu acredito que... Acho que tem uma amiga minha que mora em São Paulo, não é tão distante, mas assim, a gente na correria, a gente acaba ficando mais distante, né? Que é a Aham. Flávia, seria pra ela, que ela gosta de cozinhar, gosta de café, seria isso aí pra ela. E ela tava super trabalhando lá, Tá né? muito. Nos bastidores e tudo mais. A eu já Masterchef vi, tá Masterchef. consumindo ela. Eu até falei pra ela, ó, eu te apoio super, te Aham. amo, a gente tá na correria, porque eu tô na minha aqui, ela tá na dela lá. Aham. Mas é uma amiga muito querida, uma amiga de, De longa infância, data. De né? infância. Porque eu lembro, sim, de vocês. Muito. Ai, que legal. Nossa, ela vai se sentir honrada. Vai. Olha, Flávia, ela poderia ter escolhido qualquer pessoa nesse mundo. Verdade. Olha que demonstração linda de Linda. amizade. Pode ficar aí à vontade com o nosso cafezinho. É bom, não é? Uma delícia. Não tem Copenhague, erro, né? ó. Copenhague não tem erro, né, Ó. gente? Ó, o cookie de rum, esse cafezinho com aquele cookie de rum, maravilhoso. Boa ideia, ó, gente. Vamos Ó. trazer o cookie também. Boa ideia. Boa ideia, aquele cookiezinho é maravilhoso. Delicioso. Às vezes eu paro lá, só pego o cookie e tomo café. Eu falo, Aham. nossa, levei o crime pra casa, né? A gordurinha, mas tá bom, mas faz parte. É muito bom, a gente malha pra isso. Joga Eu tênis falo que pra eu isso. como- Eu falo, gente, hoje eu vou jogar muito, porque, ó, vou comer um chocolatinho. Eu falo que eu como pra malhar, porque a gente, né, é mais focado em viver a comida ali do que qualquer outra coisa. Ai, Mas- faz parte, né? Ai, faz da parte. Vida. Tem Não, que, a vida tem né? que ser assim, justa. Equilíbrio, gente, ó. Ó, agora também faz parte bate-bola. Vai topar? Nossa. Ou vai querer sair? Eu não vim né? preparada pra isso, Val. É esse aqui a gente pega de surpresa, tá? Porque a gente quer assim, ó. Perguntinha rápida, resposta na lata. Topa? Tá. Topo, vai, Bate vamos. bola. Já tá aqui, vamos subir a adrenalina, Então né? tá, e os meninos depois vão fazer um corte só do nosso bate-bola pra gente perfeito. postar aí no Insta. Vamos lá? Vamos lá. Ó, projeto bonito vende sozinho? Sim ou não? Não. Não? Muito bom. Arquitetura é arte ou solução de negócio? Olha, hoje, pra mim, são as duas opções. Ela é arte e ela é uma solução de negócio. Ela não deixa de ser. Tá Então, as joia. duas perguntas, as duas respostas. Tá. Se a Eduarda não fosse arquiteta, o que ela seria? Qual profissão ela seguiria? Nossa, provavelmente algo relacionado a lidar com pessoas, a venda, algo dinâmico. Mas Aham. nenhuma profissão mais séria, por exemplo, assim, medicina, não seria eu. Aham. Mas sempre seria algo dinâmico mesmo, porque hoje eu vejo a arquitetura com um ponto muito dinâmico, aquele de estar na vida das pessoas, Aham. né? Enfim. Perfeito. Qual dói mais? Ai, meu Deus. Cliente difícil ou fluxo de caixa desorganizado? Olha, fluxo de caixa desorganizado. Aham. Porque o cliente difícil, a gente consegue lidar com ele através de um bom contrato e termos para que Aham. nós estamos prestando um trabalho. E Sim. existem etapas dentro desse trabalho. Aham. E o cliente difícil, né? Existe um certo momento que, às vezes, tem que demitir o cliente difícil, se tiver de acordo, né? E o Aham. fluxo de caixa bagunçado, aí te complica muito mais, na minha visão. Perfeito. O Instagram vende arquitetura ou só constrói imagem? Vende arquitetura. Vende? Hoje vende. Uhum. Hoje, 70% dos meus clientes vêm do Instagram. É muito, Aham. né? Olha, Então, 70. Olha, 70%. gente, que legal. resta indicação, mas muitos vêm do Instagram. O Instagram é uma Aham. rede que eu uso muito há muitos anos e sempre foi muito bom pra mim. Legal.
Marca pessoal. A marca pessoal do arquiteto influencia no valor do projeto? Total. Sim? Sim, total. Eu Acho que a concordo. pessoa te procura por aquilo que você imprime, né? E você exprime aquela identidade. Isso, encaixando no perfil, é meio caminho andado da pessoa falar, olha, Sim. é isso que eu quero, é a tua linha de trabalho, né? Ela já te escolhe ali, né? Isso influencia muito. Aham. Inteligência artificial. É ameaça ou aliada? Aliado. Ah, perfeito. Depois de estudar sobre, entender e usar, é aliado. Isso. Perfeito. Eduarda, agora sim, ó. Essa câmera aqui é sua. Ai, meu Deus. Pode olhar pra lá, pode mandar o seu recado pra clientes, seguidores. Fique à vontade. Sim. Bom, meu último recado aqui seria, claro, que deixar bem claro, assim, que a arquitetura não é só um desenho. A arquitetura, ela é formada de processos, de organização, de funcionalidade, né? Então, todo esse conjunto de informações ali para a gente poder desenvolver o projeto e, sim, realizar um sonho ali, que muitas vezes estamos lidando com um sonho. E quando o cliente sabe disso, ele não pesquisa preço, ele sabe que ele procura a segurança, né? Então, isso é o recado para todo mundo aqui do podcast. E é isso, gente. Precisando de projeto, qualquer informação, a gente faz uma avaliação técnica ali, uma análise, né? Para entender o que atende mais, né? O que faz mais sentido para você. E é isso. Nós vamos deixar os seus contatos aqui também pro pessoal, claro. né? Ver tudo mais. Tá certo. Muito obrigada. E ó, produção, coloca aqui os meus patrocinadores desse podcast, por favor. Obrigada, vocês são demais. Parabéns, Obrigada. viu? Eu amei o nosso bate-papo. Eu também. Nossa, tava Volte super mais nervosa, mas deu tudo certo, Paula. Obrigada pelo convite mais uma Imagina. vez, viu? Adorei. Sempre bem-vinda aqui, tá bom? Obrigada. A gente volta com mais assuntos. Com certeza. Beijo, gente. Convidadíssima. Tchau. Até a próxima. Fiquem com Tchau. Deus.